Olá, sejam bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui no nosso espaço. Olá. Hoje, o nosso foco é uma fonte bem particular, né? Provocadora. É um trecho do capítulo 18 de Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Um clássico. Com certeza. E para quem talvez não conheça, o livro tem um formato único. São cartas, né? Cartas fictícias de um demônio mais velho, o Fitafuso, para o sobrinho aprendiz Vermebile. Exato, ensinando as artes da tentação. Isso. E a nossa missão aqui hoje é, tentar desvendar a perspectiva que essa carta específica traz. Ela fala de tentações sobre amor, sexo, casamento, tudo pela ótica que o Lewis imaginou para esses personagens. E é importante aquele ponto da nota que acompanha a fonte, né? Fundamental, deixa claro que é ficção, uma sátira. O Lewis não queria dar voz literal a demônios, mas sim usar essa figura para criticar certas posturas, talvez uma falta de percepção, principalmente entre cristãos, sobre ataques espirituais mais sutis. Perfeito. Então a fonte é essa carta, onde o Fitafuso detalha táticas de tentação bem focadas na sexualidade, nos relacionamentos. Um campo fértil, né? Muito fértil. Bom, vamos mergulhar nisso então. Vamos lá. O Fitafuso já começa colocando um dilema que ele diz que o inimigo impôs aos humanos. Lembrando que inimigo, para ele, é Deus. Sim, essa é a linguagem dele. E que dilema seria esse? Ele fala que é binário, ou abstinência sexual total, ou então monogamia absoluta dentro do casamento. Não teria meio termo. Exato. E ele já começa se gabando, né? Fitafuso diz que eles, os demônios, já trabalharam muito para tornar a abstinência algo bem difícil para a maioria. Complicado, né? Muito. E aí, com essa frente, digamos, enfraquecida, o foco estratégico deles mudou. Nos últimos séculos, segundo ele, passaram a mirar na segunda opção, a monogamia, o casamento. Faz sentido, estrategicamente falando. Se a abstinência já é um desafio, o próximo alvo é o compromisso. Mas, na prática, como ele sugere atacar isso? Qual é a tática? A tática é bem específica e, nossa, muito astuta culturalmente. Ele diz que com uma ajudinha ali de poetas e romancistas... Ah, interessante ele citar isso. Pois é. Eles conseguiram colocar na cabeça das pessoas que uma experiência muito particular, que ele até descreve como curiosa e geralmente efêmera, que é o estar apaixonado. Geralmente efêmera, ele já entrega o jogo aí, né? Esse cinismo. Totalmente. Esse é o ponto. Mas a estratégia não para aí. Tem que convencer as pessoas que o casamento serve basicamente para manter essa paixão acesa, para perpetuar essa excitação. E a consequência disso seria... A consequência-chave, se essa sensação vibrante some e ele acha que some mesmo, quase sempre pronto. Acabou o casamento, a obrigação de ser fiel perde o sentido. O que é fascinante aqui é como ele apresenta isso tudo como uma paródia, uma distorção de propósito de algo que ele mesmo associa a Deus. É como criar uma versão falsificada, né? Mais chamativa por fora. Exatamente. Pegar algo sagrado e fazer uma cópia barata e reluzente. E essa menção aos poetas e romancistas é forte. Mostra como ele entende o poder da cultura, das histórias, para moldar o que a gente espera da vida, do amor. Sem dúvida. E aí o Fitafuso contrasta essa visão romântica que ele diz que o inferno promove com a visão que ele atribui ao inimigo, ao Deus. Como seria essa visão divina, segundo ele? Olha, na descrição dele, a ideia de Deus para o casamento teria outros pilares, né? Fidelidade, antes de tudo, ajuda mútua, companheirismo, preservar a castidade, no sentido de sexo só dentro do casamento, e, claro, a procriação, a continuidade da vida. Valores que vão além do sentimento do momento, então. Isso. E aí vem a grande ironia da estratégia demoníaca, como ele a descreve. O próprio Fitafuso admite para o aprendiz dele que a intenção de lealdade, o compromisso firme que ele liga a Deus, são, na verdade, intrinsecamente melhores, superiores àquela tempestade emocional passageira do apaixonamento. Peraí. Ele admite que o plano de Deus é melhor,
mas ensina a promover o pior. Isso nossa, Maquiavélico, né? É aí que a coisa fica mais sinistra. Mesmo sabendo que o compromisso é superior, a ordem para o Vermebile é fazer os humanos pensarem o contrário. inverter tudo. Exato. Ensinar que casar por companheirismo, por querer estabilidade, por querer construir família, que isso é baixo e desprezível. Quase um negócio, sabe, se não tiver aquela paixão avassaladora junto. Nossa, e ele ainda dá uma dica prática, fazer o paciente, o humano que está sendo tentado, achar a cerimônia de casamento, os votos, tudo aquilo meio Constrangedor. desagradável, uau. É desprezar o compromisso pensado, a lealdade, em nome de uma emoção que o próprio tentador acha que não dura. Uma aposta na intensidade do agora contra a força da vontade, do propósito. É o centro da tática. Cria um cenário onde as pessoas podem até se sentir culpadas, sabe? Por quererem casar por amizade, segurança, se não tiverem loucamente apaixonadas. E essa estratégia para o casamento, ela não parece isolada, né? Ele conecta isso a uma visão de mundo maior, uma filosofia que ele diz que rege o inferno e que é oposta do céu. Como é essa filosofia infernal? Ele é bem direto nisso. A filosofia do inferno, segundo Fitafuso, parte de um princípio básico. Uma coisa não é outra coisa. Cada ser é um ser isolado. Isso leva direto para a competição total, para o individualismo radical. Tipo, farinha pouca, meu pirão primeiro. Exatamente essa lógica. O que um ganha, o outro perde. Não tem como ser diferente. Ele usa até a metáfora de um objeto ocupando espaço excluindo outros, ou de algo que cresce devorando o que está em volta. Aplicado aos seres vivos, soa como a lei da selva elevada ao nível cósmico. Perfeito. Ele fala que nos animais, essa absorção é comer mesmo. Para os demônios, seria sugar a vontade dos mais fracos. A conclusão dele é dura. Existir significa estar em competição. Ponto final. Não tem espaço para união de verdade aí. Que visão sombria. E a filosofia oposta, a de Deus, como ele descreve. Fitafuso diz que a filosofia divina é uma tentativa de subverter essa verdade óbvia da competição. Ele acha que Deus busca uns paradoxos lógicos, tipo, as coisas devem ser muitas e, ao mesmo tempo, uma só. O bem de um tem que ser o bem do outro. E como isso seria possível? Bom, para o Fitafuso, o nome que Deus dá para essa impossibilidade é amor. É essa força que tenta unir sem destruir quem as pessoas são. Então, o amor divino, para Fitafuso, é o que vai contra essa competição natural da existência. Ele vê essa ideia de unidade na diversidade, movida pelo amor em tudo que ele atribui a Deus. E ele dá exemplos sempre com aquele olhar cínico dele, claro. Quais exemplos? Ele menciona a trindade cristã, 3 pessoas, um Deus, como o exemplo máximo dessa bobagem de amor, como ele chama, na própria natureza de Deus. Fala do organismo biológico, onde as partes diferentes, em vez de brigarem, são forçadas a cooperar para o bem do todo. E, o que é central para a carta, ele destaca a família. E como a família entra aí? Fitafuso argumenta que o próprio sexo como jeito de reprodução humana foi um projeto de Deus para criar essa unidade. Ele até compara com aranhas, onde a fêmea come o macho, competição pura. Nossa! Mas nos humanos, Deus teria ligado o desejo sexual com afeto, ternura e a dependência longa dos filhos, o instinto dos pais, criariam uma família. Para Fitafuso, a família é pior que o organismo, porque os membros são mais distintos, mas unidos de forma mais consciente. O objetivo final disso tudo, na leitura dele, seria acumular amor, criar mais dessa unidade que o inferno detesta. Entendi. Então essa briga de filosofias, competição infernal contra unidade e amor divinos, é o pano de fundo para as táticas sobre casamento. Exaltar a paixão individual e passageira faz todo sentido dentro da lógica de separar, de minar a cooperação. Conectando tudo, sim. Se a meta do inferno é fragmentar, então atacar uma instituição feita para unir, para o amor mútuo, como Fitafuso descreve o casamento e a família, seria um objetivo central. E endeusar o estar apaixonado serve direitinho para isso, por ser individualista e, segundo ele mesmo, instável.
E a carta ainda avança. Fitafuso fala, com um prazer meio maligno, sobre a grande piada. E isso tem a ver com a interpretação de um conceito bíblico, o de uma só carne. O que ele quer dizer com isso? Ele está falando daquela passagem da Bíblia que diz que homem e mulher no casamento se tornam uma só carne, né? A piada para ele é manipular como as pessoas entendem isso. Manipular como? A instrução para o Vermibili é fazer as pessoas acharem que essa união profunda, uma só carne, só vale para casais felizes ou para quem casou super apaixonado. O truque é fazer ignorar o que Fitafuso diz ser a visão do apóstolo Paulo. E qual seria essa visão? Que a simples cópula, o ato sexual em si, não importa o sentimento ou se tem papel passado, já cria essa união transcendental, essa ligação de uma só carne. Ah, saquei a jogada. Seria pegar algo que na teologia que o Lewis apresenta ali é uma consequência espiritual do ato em si. Exato. E reduzir a um tipo de elogio só pro estar apaixonado, só vale se o sentimento estiver lá. Essa é a distorção que ele descreve. Fitafuso afirma que sempre que um homem e uma mulher têm relação sexual, ali, quer queiram, quer não, passa a existir entre eles uma relação transcendental. A estratégia do inferno seria esconder essa realidade e focar tudo no sentimento romântico, que é subjetivo, vai e volta. E quais as vantagens práticas disso para eles, segundo Fitafuso? Ele fala das consequências. Fala, sim. Aponta duas consequências diretas que ajudam a causa deles. A primeira, afastar do casamento gente que talvez casasse por compromisso, estabilidade, vontade de ter família, mas que não está sentindo aquela paixão arrebatadora no momento. Como a gente já falou, a ideia de casar por esses outros motivos vira algo baixo para essas pessoas nessa visão distorcida. Então, afasta do casamento gente que, na visão que ele atribui a Deus, poderia ter uma união sólida e boa. Correto. E a segunda vantagem vai no sentido oposto. Usar qualquer atração física ou emocional, desde que você chame de amor, para justificar casamentos que seriam, assim, totalmente imprudentes. Tipo, ele menciona casar com parceiros pagãos, tolos ou libertinos. O rótulo poderoso de amor vira um escudo mágico. Isenta a pessoa de culpa, de responsabilidade, das consequências ruins que viriam dessa união mal pensada. Que conveniente para a estratégia dele. O amor romântico manipulado assim vira uma faca de dois gumes. Impede casamentos bons, baseados em compromisso, e justifica casamentos ruins, baseados em atração sem fundamento. Isso faz a gente pensar, né? Como as histórias de amor romântico que a gente vê todo dia, filme, música, livro, como elas conversam ou não com essa visão teológica tão específica do Lewis, através do Fitafuso. Será que essa nossa ênfase cultural quase obsessiva no estar apaixonado, como a única coisa que importa para o casamento, será que ela reflete, ou até sem querer serve a essa dinâmica que o Fitafuso descreve como estratégia infernal? Fica a pergunta. E é crucial. De novo, lembrar da fonte. Como a gente falou no início e a Morta reforça, é ficção, é sátira. O Lewis criou o Fitafuso não para a gente concordar com ele, mas para fazer a gente pensar sobre tentações que podem ser muito mais psicológicas, sutis, do que a gente imagina, especialmente no contexto cristão. Então, o que isso significa para a nossa análise aqui? Significa que o que a gente explorou foi a argumentação do Fitafuso, um personagem, dentro de uma história maior. É um argumento teológico, satírico, construído pelo Lewis. Ele usa a voz do demônio para criticar o que ele via na época dele, e talvez ainda hoje, como uma supervalorização do sentimento romântico em detrimento de outras coisas vitais no casamento, no compromisso. Exato. E, ao mesmo tempo, ele usa isso para apresentar, por contraste, a visão teológica dele sobre sexo, amor, união. Perfeito. Nosso objetivo não é validar ou não as ideias do Fitafuso ou do Lewis, mas sim desmontar e entender o que o texto diz e como ele constrói o argumento usando essa figura do demônio. É uma ferramenta literária muito esperta para apresentar ideias complexas de um jeito que pega, né? Fica na memória. Precisamente. A gente está explicando a anatomia do argumento da carta, as bases, a lógica interna, as implicações,
tudo dentro do contexto da obra do Lewis e do propósito dele, que era satírico e também apologético. Então, recapitulando rapidinho os pontos principais que a gente viu nessa carta. A estratégia do fitafuso para subverter o casamento, focando na idealização do estar apaixonado e na expectativa irreal de que isso dure para sempre. O contraste entre as filosofias do inferno, competição, individualismo, e do céu, unidade, amor, cooperação, segundo ele. Sim. Por fim, a manipulação do conceito de uma só carne, tirando ele da ideia de uma realidade transcendental ligada ao ato sexual e prendendo ele só ao sentimento romântico, que é instável. Exato. E para fechar com uma provocação que a própria fonte deixa, o fitafuso termina a carta prometendo que na próxima ele vai detalhar como usar o amor, esse mesmo amor romântico idealizado, como um escudo. Um escudo para justificar e proteger casamentos imprudentes. Interessante. Isso deixa a gente pensando até que ponto esses ideais culturais, mesmo os que parecem bons como o romance, podem ser vistos, por essa ótica crítica do Lewis, como ferramentas de auto-engano. Será que eles podem esconder outros valores importantes como, sei lá, compatibilidade de caráter, respeito, objetivos de vida em comum, ou a importância do compromisso mesmo quando a emoção inicial diminui? É um convite a olhar com mais crítica para as histórias que a gente consome sobre amor e casamento, né? Exato. Questionar se elas nos fortalecem ou nos deixam, talvez, vulneráveis a essas sutilezas que o Lewis, pelo fitafuso, quis mostrar. Uma provocação final forte, sem dúvida, que nos chama a olhar além da superfície das emoções. E com essa reflexão, a gente encerra a nossa análise desta fonte específica, o capítulo 18 de Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, de C.S. Lewis.